Certamente você tem estado conosco, vendo os nossos vídeos. Se não está acontecendo isso, fique conosco para que você possa ser nutrido no seu coração sobre a carta aos Filipenses. Tudo bem? Meu nome é Lúcio, para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar aqui no Ministério Palavra da Verdade, na MIPAV, tá bom? E hoje nós estamos com aqui o programa Comentando a Palavra, tá? Nós vamos dar continuidade, né, no tema de uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Carta essa que é conhecida pela Epístola da Alegria. O nome que eu vou dar hoje a esse capítulo, o título que eu vou dar a esse capítulo é A Alegria no Servir a Cristo. E isso, de fato, era um destaque na vida dos filipenses. Paulo registra isso nesse capítulo, no capítulo 2, né? Ele registra isso, ele deixa isso bem claro no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala da alegria que ele tem pelos filipenses, de escrever aos filipenses, tá? Então, fica aí o nome desse capítulo, né? A alegria no servir a Cristo. E eu quero desenvolver com você agora, no primeiro momento, do verso 1 ao verso 11, tá? O que a gente vai destacar aqui nesses versos do 1 ao 11? Paulo, ao receber as notícias de Epafrodito, que foi quem foi o mensageiro dessa carta, Paulo escreveu a carta e Epafrodito foi o mensageiro, né? Ele fica muito feliz. Paulo fica muito feliz, né, por saber o que os filipenses fizeram por ele, né, e por isso ele escreve com maior alegria. Mas no momento que Paulo escreve aos filipenses, a gente falou um pouquinho no capítulo 1, algumas coisas, e aqui no capítulo 2, eu vou ler para você aqui o verso 1 até mais ou menos o verso 5. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria. Olha o que Paulo fala. Completem. Ele já era uma pessoa feliz com os filipenses. Mas ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A minha pergunta para você é, por que Paulo, sabendo que ele já tinha uma alegria imensa pela vida dos filipenses, os filipenses por eles, porque existia uma comunhão mútua, né? Existia uma entrega mútua, mas ainda assim ele fala, completem a minha alegria. Provavelmente Paulo sabia de algum relato com relação a algum probleminha que os filipenses poderiam ainda estar vivendo, porque ele diz assim, olha, completem a minha alegria, façam isso. E aí ele dá algumas dicas do que precisava ser feito. E eu separei essas dicas aqui porque estão no texto. Ele diz assim, olha, alguma motivação. Por que alguma motivação? É porque estava faltando a motivação? Não estava faltando. Mas porque, na verdade, eles precisavam ter mais motivação ainda. Ele fala também, exortação de amor. Estava faltando amor? Não. Mas precisava haver correções em amor. Alguma comunhão no Espírito? Estava faltando comunhão no Espírito? Não, porque aquele povo, eles respondiam à missão de Paulo, mas certamente alguma coisa estava falhando que precisava melhorar. E a outra coisa que eu destaquei é profunda afeição e compaixão. Resumindo esses 4 pontos, eu acredito que uma das coisas que poderia melhorar nos filipenses, e pode melhorar em mim, você também, é a comunhão. É a relação entre os irmãos. É a relação entre eu e você. É a relação daqueles que professam a mesma fé. Daqueles que caminham, muitas vezes com características diferentes, mas para um propósito somente. Tudo convergir para Cristo. Então, se Paulo fala, vocês podem aumentar a minha alegria, e ele coloca esses pontos aqui bem relevantes, provavelmente
uma das coisas que se destaca aqui era que poderia melhorar um pouco mais a comunhão. Ele deve ter ficado sabendo de algumas encrencazinhas que acontecem entre o povo, né? Você sabe como é, né? Às vezes a gente tem algumas divergências e aquilo vai tomando uma proporção e aquilo cria uma divisão ao invés de nos unir mais. Mas a gente precisa entender uma coisa, quem nos uniu foi Cristo. Paulo estava sendo um instrumento aqui da parte de Cristo para trazer unidade sobre a igreja. A igreja ela precisa estar unida na sua plenitude, como Cristo, por exemplo, é unido ao Pai. A Bíblia diz claramente que Cristo é quem Ele é por causa do Pai. E tudo que Ele faz é para glorificar o Pai. Então tudo que eu e você fazemos como corpo de Cristo é para glorificar a Cristo, que é o cabeça. Então esse ponto aqui me parece que foi um ponto que foi assim chamado a atenção, né, para que os filipenses pudessem despertar e ver, está faltando aqui alguma coisa que nós precisamos melhorar. Não que estivesse faltando, mas que eles poderiam melhorar. Então, eu quero te desafiar numa coisa. Por mais que você esteja ou se achando, ou até esteja pronto, nós podemos melhorar na comunhão com os santos, na comunhão com os outros. E vou te falar uma coisa que eu acredito. Quando nós temos uma comunhão plena entre nós, nós somos mais fortalecidos, nós nos tornamos um exército mais forte e nós podemos combater o inimigo com mais eficácia. Nós podemos pregar o evangelho com mais autoridade. Não sei se você crê dessa forma, mas é dessa forma que eu creio. É certo que Paulo também ficou sabendo e isso trouxe para ele uma compreensão um pouco mais completa de quem eram os filipenses. É claro que ele queria conhecer um pouco mais, tanto é que uma das coisas que Paulo destaca, inclusive no capítulo 2, é que ele diz, olha, eu quero voltar, eu quero estar com vocês, porque vocês me deixam felizes, mas ainda assim ele tinha liberdade de levar para eles algo a mais. No verso 2, ele destaca exatamente isso, eu quero chamar a sua atenção para isso, né? A gente precisa olhar a palavra de Deus com alegria, com os olhos espirituais. Aqui no verso 2, por exemplo, ele diz assim, olha, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Né? Isso aponta para quê? Isso aponta justamente para unidade. Então é aí que ele chama muito a nossa atenção nos dias de hoje, né? Nós precisamos ter o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não precisamos ser iguais, mas a gente precisa entender que nós temos uma missão. Aqui no verso 3 e 4, por exemplo, ele diz assim, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que coisa fantástica. Se o mundo fosse assim, nós seríamos muito melhores. Nós nos preocupamos muitas vezes conosco, como diz aí no ditado, com o nosso próprio umbigo, né? Isso é um ditado antigo, mas é uma realidade, né? Às vezes nos tornamos pessoas egoístas, mas Paulo desafia essa igreja a viver um só amor, um só espírito, uma só atitude. Isso remete à unidade e nós precisamos estar juntos para que a gente possa viver a vida de Cristo intensamente. Vamos caminhar um pouco e a outra parte que eu separei desse capítulo é do verso 12 ao verso 18 e Paulo aqui, deixa eu ver aqui no verso 12, por exemplo, ele diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu gosto demais disso aqui. Em outra linguagem diz, desenvolva a salvação. Aí você pode pensar, mas eu já sou salvo. Como é que é essa história? Essa história é o seguinte, é que na verdade eu preciso viver um dia após o outro na presença de Cristo. Você não pode sair da presença do Senhor. Você precisa desenvolver aquilo que Ele já te deu. A salvação é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ainda vai acontecer a eternidade, mas é uma promessa. Eu não posso tirar meus olhos dessa promessa. Por isso ele diz, olha, eu sei que vocês já estão caminhando nesse sentido, mas fiquem atentos. Fiquem atentos, não fiquem fora, obedeçam, né? Porque vocês precisam desenvolver a salvação que vocês já têm em Cristo Jesus. Você crê que você é salvo em Cristo Jesus? Então, Paulo traz esse alerta para essa igreja, como traz para mim e para você nos dias de hoje. E aí eu te pergunto, qual tem sido o teu comportamento? Qual tem sido a maneira do seu proceder? Porque o meu e o seu proceder, ele é muito importante
para que a gente desenvolva a nossa salvação. Qual tem sido o meu e o teu testemunho? O que nós temos feito? Se de fato Cristo está em nós, nós somos hoje uma nova criatura. Era tudo que Paulo queria dos filipenses, que eles fossem de fato uma nova criatura. É tudo que Deus quer de mim e de você. É que a gente possa viver a vida de Cristo agora. Um dia, no pecado, você respondia conforme o pecado que você vivia. Mas agora, separado para Cristo, eu e você precisamos responder de acordo com aquilo que Cristo é. E Cristo é. Ele é Senhor, né? Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias que veio para nos salvar, para nos resgatar. E as virtudes que Ele tem, elas precisam ser desenvolvidas em nós e através de nós. E para concluir, do verso 19 ao verso 30, Paulo, eu acho essa parte aqui desse texto muito bacana, muito legal. Eu vou ler com você aqui 2 versículos, 3, que diz assim: espero no Senhor, verso 19, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém que, como ele quem, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Paulo ele traz 2 figuras aqui extremamente importantes para a vida dele: Timóteo e Epafrodito. Timóteo, a gente sabe que na história ele foi um discípulo mesmo, de coração, de atitude, de ação de Paulo. E Epafrodito era um homem da igreja de Filipenses que trouxe informações daquela igreja para Paulo. Consequentemente, Paulo escreve uma carta aos filipenses e Epafrodito, ele é um mensageiro, ele é aquele que leva a carta. Chamamos de correio hoje, ok? Então, Epafrodito, no momento que ele estava com Paulo, ele ficou doente, ele ficou adoentado. E quando ele ficou doente, ele quase morreu. O texto diz que Paulo ficou mal com isso, ele ficou triste com isso, né? Ele ficou abatido com isso. Além de preso, imagina, né? Uma pessoa que ele amava prestes a morrer. Mas um milagre acontece, Epafrodito restaura a saúde dele e ele se levanta. E aí Paulo, após ter escrito a carta, ele ansiosamente quer de fato que Epafrodito volte aos filipenses para que ele leve a carta, mostre a alegria de Paulo para os filipenses e também Paulo possa ter o prazer de levar Epafrodito de volta àquela igreja para que os filipenses pudessem ver com os seus próprios olhos a restauração da vida de Epafrodito. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque, na verdade, o destaque aqui está em Timóteo e Epafrodito. E por quê? Porque, na verdade, Paulo era um homem que amava seus discípulos. Paulo é um homem que se importava com seus discípulos. Paulo era um homem que ele cuidava dos seus discípulos. Ele dava todo o alimento necessário para que aqueles discípulos pudessem, de fato, desenvolver aquilo que Cristo queria que fosse desenvolvido. Ele tinha os olhos na vida dessas pessoas. E isso me deixa feliz. Eu não sei a você, mas eu fico muito feliz em saber que a alegria de Paulo para com Timóteo e Epafrodito, vamos trazer isso para esses dias, né? Como é que você se sente? Você se sente cuidado? Cuidado pelo teu discipulador? Se você é um discipulador, você cuida do seu discípulo? Você ama? Você se interessa? Você, na verdade, se interessa pela causa do outro? Então fica aqui um alerta para nós. Provavelmente a comunhão mútua entre esse homem, Paulo, e essa igreja, os filipenses, a igreja de Filipos, uma das marcas ali, com certeza era o amor, mas era o interesse que um tinha pelo outro. Esteja interessado pelo teu irmão, esteja interessado por aquele que você, de alguma forma, tem responsabilidade sobre ele. Não deixe de lado, não deixe fazer o que quer, se importe, ame, né? Corrija, exorte, como tudo que Paulo fez com essa igreja. Ele fez tudo isso, mas ele amava aquelas pessoas e ele se alegrava com eles. Deus te abençoe muito, espero que você esteja gostando e que você se interesse pela palavra de Deus, por essa história linda, maravilhosa. Em outro momento você pode ouvir essa mensagem contextualizada de uma outra forma, mas foi isso que eu quis trazer para você
nesse capítulo 2, tá bom? Deus te abençoe muito, que bom que você está conosco, obrigado pelo seu interesse, por estar conosco. Se puder dar um like aí, que você que conhece essa história sabe como é, porque o like, né? E certamente para você mostrar que gostou, tá? Se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa bacana e o nosso desejo sempre é levar a mensagem do Senhor para a sua vida. Um abraço para você, Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.